Eu sou Guilherme Lisboa. Beatriz Lisboa. Nicole Lisboa. Oliver Lisboa. Tchau, Lisboa Channel. No vídeo de hoje, vamos responder oficialmente uma pergunta que nos fazem muito no off, que é: 3 anos de Portugal, será mesmo que valeu a pena? Será? Bora! 3 anos imigrante, uma casa nova, um filho novo. E aí, valeu a pena isso tudo? Diz aí, mozão. Essa é a pergunta que não quer calar. Olha, é muito difícil resumir o processo de imigração entre bom e ruim, feliz ou triste. Não é um processo binário, né? Não é 0-1. É uma coisa muito mais complexa. Exatamente. E durante todo esse período, tinha dias que a gente tava feliz, vamos conhecer a Itália, o Lago de Como, fronteirinha com a Suíça, já pensou, a gente vai poder fazer um mochilão, nanana. E no outro a gente tá no interior, com o mercado fechado, tudo fechado. Se tu quiser tomar uma Coca-Cola, tu tem que pegar o carro e ir pra algum lugar, porque não tem onde comprar. E aí tu pensa, puxa vida. Ou tu faz uma chamada de vídeo num aniversário e tu vê que aquele teu afilhado, que era pequenininho quando tu deixou, agora já tá falando, já tá andando. Aí tu pensa, será que tá valendo a pena? Essa é a complexidade de ser imigrante. E isso tudo não tem como resumir se vale ou não vale. Pra mim, pra nós, tá valendo. Mas até que ponto? Não sei. Talvez um dia a gente repense isso e volte. Talvez não. Talvez a gente passe daqui para um outro país. Ou não. Ou talvez realmente ficamos aqui para ver os filhos crescer. E se eles quiserem alçar novos voos, vão ser livres e felizes. A gente cria filho para isso, não é mesmo? Mas eu já falei várias vezes na roda de amigo, com a minha família, que se fosse por mim, só mim, eu, Nicole, indivíduo único nesse mundo, já teria voltado. Já teria voltado, porque eu tinha uma vida muito confortável. A gente tinha uma vida muito confortável, né? Eu tinha meu escritório, trabalhava por conta, o Guilherme tinha um salário bom, a gente praticava atividade física, que era uma coisa muito importante para nós. Morávamos perto da praia. A gente sabia que tinha criminalidade, mas não era uma coisa que a gente tinha que temer todos os dias pela nossa vida, como em muitos lugares do Brasil acontece, a gente não pode negar. Então era uma pauta, mas não era um medo do cotidiano, assim, era aquele medo velado, né? Sim. Então, aqui, apesar de ser mais seguro, de ter poder de compra e essas coisas, a gente sente mais ou menos a segurança que tinha lá, né? No nosso dia a dia, né? Claro que pensando nos filhos e tal, não, a gente se sente mais seguro. Mas Exatamente, no nosso dia a dia é a mesma coisa. Exatamente, assim. mas eu acho que o ponto da gente continuar aqui e fazer essa escolha todos os dias, aqui em Portugal eu aprendi muito a não ser tão imediatista. Mas quando a gente começa a pensar no futuro desse pequenininho, no futuro da Bea, realmente faz muita diferença. Eu acho que aqui em Portugal eu aprendi muito a pensar no futuro. Aprendi a não ser tão imediatista. Eu acho que no Brasil, como a gente tinha as coisas mais fáceis, carreira, a gente já sabe como funciona o mercado de trabalho, o mercado imobiliário, tudo. A gente já tem pessoas conhecidas, tudo que a gente precisa tirar de dúvida, a gente tem acesso lá fácil, porque a gente nasceu lá, a gente viveu lá. Diferente, a gente não estava há 3 anos, a gente estava há mais de 30. Então aqui eu aprendi muito a pensar no futuro, o quanto isso vale. Tá aqui no interior, como a Nick falou agora, a gente tá realmente todos os dias assim, tendo contato maior com a natureza, aprendendo a saborear o dia a dia, aprendendo a saborear as coisas pequenas e a gente aprender que no futuro a gente consegue enxergar que vai valer a pena e já tá valendo. Então acredito que isso é uma das melhores coisas assim que me faz querer continuar aqui, pensar no futuro das crianças, no meu futuro como marido, no meu futuro como profissional, que já é um pouquinho diferente da Nick, né, que ela não tá conseguindo exercer. Pra mim já tem valendo muito a pena assim de carreira. Eu tô bem realizado quanto à questão de carreira, já tive a oportunidade de visitar outros países por trabalho. E eu vejo que, por exemplo, quando o Oliver crescer ou quando a Bea entrar no mercado de trabalho, para eles escolherem a profissão que eles quiserem e ter sucesso, coisa que no Brasil, dependendo da profissão, seria muito difícil, aqui para eles é plausível, é tudo fácil e eles não vão precisar se matar de não ser uma parte saudável
confortável da vida deles para eles poderem conquistar no futuro. Então, para mim, a perspectiva das crianças, do meu casamento, aqui no futuro, não com o momento que a gente está agora, né? Se a gente olhar muito mas semana que vem ainda não vai dar. Eu acho que aí talvez a gente já tivesse voltado, né? Mas quando a gente pensa nesses pequenininhos aqui, pensa no futuro deles, eles crescendo, imaginando o local de hoje, ou eles como adolescente, ou eles procurando uma família, ou eles estando dentro de uma cultura que, por exemplo, a média de leitura é mais que zero, de livros por ano, ou coisas assim do gênero, educação, para mim realmente tá valendo a pena estar aqui. Mas como a Nick falou, se fosse de repente a gente sozinho, isolado, quem sabe a gente tinha voltado, porque tinha mais um conforto maior no Brasil, né? Mas tá valendo. Isso é uma coisa muito importante de destacar, porque a gente vê muito vídeo aqui no YouTube, nas redes sociais, de uma forma geral, que tem muito casal de imigrante jovem que vem pra cá e tá disposto a fazer renda extra, disposto a lutar pelo seu lugar ao sol. Só que como a gente veio com visto de trabalho, com um trabalho que já paga acima da média, a gente veio numa situação mais confortável, e também a gente imigrou como família, né? Éramos um casal com um filho, agora somos um casal com 2 filhos. A experiência de migrar é diferente, né? A gente tá aqui, vai fazer 3 anos, mas assim, o primeiro ano a minha mãe veio, no segundo ano a minha mãe veio. E agora, provavelmente, nós vamos, né? Sim. Então, meus pais já vieram, meus avós, a gente tá tendo a possibilidade de ter contato, né? Exatamente. Vai fazer 3 anos e faz quase 3 anos que nós também não voltamos ao Brasil. Então, tudo que a gente sente agora, essa saudade que a gente sente, é do Brasil que a gente deixou. E não do Brasil que tá agora. E a gente tem essa consciência. Sim. Mas, ao mesmo tempo, o coração fala mais forte, né? Eu quero mostrar minha pátria amada pra esse bebezinho aqui. E eu acho que tudo depende muito, sabe? Claro que a gente tá falando tudo de questões muito subjetivas. Se nós formos para uma questão mais objetiva, aqui a gente tem um carro mais velho do que a gente tinha no Brasil. A gente tem uma casa mais velha do que o nosso apartamento que a gente comprou na planta no Brasil. Então, assim, foi um passo para trás, mas com uma possibilidade de impulsionar mais essa família, né? Que casal que a gente conhece, ou vamos lá, que a média nacional no Brasil, que com 30 anos tem 2 imóveis, né? É isso que a gente começa a repensar. Por exemplo, se agora, Deus o livre, acontece alguma coisa com a gente, cada filho nosso tem um imóvel para herdar, a gente não vai deixar eles na penumbra, né? E eu acho que a gente acaba dando mais valor a isso, sabe? A ter o mínimo, a ter o mínimo para que a gente possa crescer junto, mas de forma sustentável. Porque não adianta vou financiar um Tesla, né? Vou financiar... Tu tá apenas, que nem o Guilherme sempre diz, tu tá projetando o futuro. Adiantando o futuro, né? Tu tá adiantando o futuro, tu não tá vivendo a tua realidade agora. E é possível, né, chegar aqui e comprar um carro zero, pagar 30 mil no carro, mas aqui a gente, perto da nossa casa, tem uma casa de 2 quartos que é 35 mil pronto para morar, por exemplo, né? E então a gente vê que os valores que são comuns no Brasil, se tu tenta trazer eles para cá, tu não vai funcionar muito bem, né? Eu acredito que isso que é o maior erro, assim, eu acho que, e a gente aprender a mesclar a parte boa de ser brasileiro, acho que principalmente nossas soft skills e outras coisas, junto com a cultura aqui, ter essa possibilidade, e as crianças já terem essa possibilidade, acho que isso agrega muito, né? É uma habilidade nova que a gente está aprendendo. A gente não pode chegar aqui e achar que o que a gente já sabia é o suficiente, pronto, e a gente vai chegar aqui e vai dominar tudo, colonização reversa, guerra brasileira, pronto. Não é bem assim que funciona. Eu acho que até como cristão mesmo, tem até me aproximar de Deus, porque tu aprende a ser mais humilde. Entende? A gente ganhava lá mais de 10 salários mínimos fácil por mês, e somando os dois ainda muito mais. Então a gente já tinha um certo conforto, a gente já não precisava eu tenho que vencer, né, todo dia. Já não precisava ter essa fome todos os dias, né? A gente estava literalmente confortável. E aí tá aqui imigrando com esse nenenzinho, com a Bea, realmente
faz toda a diferença, assim, né? Então, eu acho que o processo de imigração eu recomendaria para todo mundo. Mas tem que vir aqui com a sandalinha da humildade, tá disposto a aprender, tá disposto a ensinar, que eu acho que aí realmente as coisas acontecem, né? Uma coisa que a gente vê muito aqui também é casais, às vezes, de muito tempo, que durante o processo de imigração se divorciam, ou voltam, ou um volta e o outro fica. Ou seja, abala a relação de uma forma geral. E no entanto, no nosso caso, fortaleceu, porque como o Guilherme falou, a gente não tem rede de apoio. Então a minha rede de apoio é ele e a rede de apoio dele é eu. A gente precisa fazer dar certo, né? Porque a gente casou pra sempre. Então é aquela escolha diária, como a gente sempre fala. Como o processo de imigração é uma escolha diária, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, não vamos voltar, vamos fazer dar certo. O casamento também, a gente tem essa premissa, vai dar certo, não tem outra opção, vamos consertar, vamos sentar, realinhar. E uma coisa que a gente desde o Brasil tinha, mas que agora a gente tem muito mais forte, é um plano de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Porque se tu fica pensando só em como eu queria viajar, como eu queria adiantar o futuro, ter essa estabilidade para poder viajar uma vez por mês, acaba que tu começa a se frustrar. Não vale a pena, eu tô morrendo de saudade aqui trabalhando de sol a sol, vivo só para trabalhar e não tô vivendo o que eu queria viver. Então eu acho que é isso que foi uma pequena frustrada quando a gente chegou, porque a gente chegou, foi pra Itália, comemorei meu aniversário na Itália, e daí depois a gente viu o dinheiro diminuindo e não virando o jogo tão fácil quanto a gente achou. Não ia ser sustentável, né? Não ia ser sustentável, exatamente. Eu acho que no Brasil o pessoal faz muito isso no final de semana, com balada, ou com outros pequenos prazeres, né? A gente vende o nosso tempo e gasta todo ele pra chegar lá no final de semana, aproveitar um pouco, mas no próximo dia ser. Então se tu vem com essa mentalidade aqui de Brasil, assim, pra que eu vou viajar sempre, tem dia que não vai dar. E parcelar. Porque isso é uma coisa no Brasil. A gente vive muito bem, que né? A gente foi pro Caribe, morava no Brasil, foi pro Caribe, parcelado em 12 vezes, querida. A gente viveu como se não houvesse amanhã e depois o Serasa aquilo hoje pra receber. É mais ou menos assim no Brasil. E aqui não. Aqui, male tem cartão de crédito, né? E a gente que tá chegando, muito menos, porque daí tu tem, até provar que tem uma estabilidade, provar que tem um contrato sem termo, tudo isso leva tempo. Então, assim, só aí tu já vê que não vai ser a mesma vida, não vai parcelar loucamente e viver loucamente todo final de semana, tá viajando. A não ser que você se disponha a um casal solteiro, morar num quarto, porque com filho já não dá. Corre o risco de perder o filho ali com a CPCJ. E viver do mínimo. Né? Então, acho que as considerações gerais é isso. Estamos felizes, conquistando nossas coisinhas, focado na família. E eu acho que o mais importante é isso. É uma escolha diária. Não foi só quando tu saiu do Brasil que tu fez uma escolha de migrar. Eu acho que a grande dica, assim, a gente não pode vir acelerado para querer fazer tudo um em cima do outro, já vou conseguir os documentos rápido. Não vai ser tudo um processo oneroso, vai ser pouco a pouco. O que tu tem que usar a tua garra de brasileira é que todo dia tu vai escolher levantar e lutar por isso, mas não pode querer acelerar. A gente tem que saber que vai levar tempo, mas que no final a gente vai conquistar coisas maiores para nós e para nossa família. Eu acho que é isso que a gente tem que mesclar. Aprender aqui, que eles entendem que as coisas tem que economizar, tem que esperar, tem que acontecer, e também ter a garra de brasileiro para lutar. Só que não tem que vir querendo que aconteça as coisas no mesmo ritmo que tu estava acostumado, porque tu tá vindo para um lugar diferente. E confia, se tu abrir o coração para aprender com isso, tu vai sair mais forte, mais feliz. Então é isso. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários, comenta, compartilha e segue para mais.